Então, em nome de Jesus, nesta noite, eu espero que o Senhor faça uma grande obra nas nossas vidas, nós que estamos aqui. Efésios 1, 21, e a reflexão, o tema da nossa reflexão nessa noite é a restauração da nossa autoridade. Diga, a restauração da nossa autoridade. Existe uma autoridade sobre a sua vida. Efésios 1, 21 está escrito assim: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém, amados? Preste atenção, todos nós aqui, todos vocês conhecem a história bíblica, quando Deus comissionou Moisés para ir no Egito libertar o seu povo. Amém? Todos aqui conhecem. Quando isso aconteceu, quando Moisés chegou lá no Egito, e o Egito é a figura do mundo. Na Bíblia, o Egito é a figura do mundo. E o Egito tem um rei, chamado Faraó. E esse Faraó, ele é a figura, na Bíblia, é a figura de Satanás. Quando Moisés vai até Faraó e diz para ele: eu vim aqui para que você deixe o povo de Deus ir celebrar uma festa no deserto. E o Faraó, que representa aqui o inimigo das nossas almas, no capítulo 8, do 8 ao 10, Faraó, 3 vezes que Moisés vem até Faraó diz algo que expressa a palavra de Satanás, que Satanás lança sobre a igreja durante todos os tempos. Êxodo 8, 28, nós vemos a primeira imposição de Faraó para liberar o povo, quando Moisés vai até ele. E o Faraó, ele diz assim: olha, vocês podem ir, mas vocês não podem ir longe. Vocês podem ir até um determinado local, inclusive orem por mim. E essa é uma das imposições que Satanás tem lançado sobre a terra durante todos os tempos, querendo impor uma limitação à nossa adoração a Deus, à nossa forma de servir a Deus, querendo impor a limitação em todos os tempos, irmãos. Isso aconteceu. Vocês podem, mas tem uma limitação. Aí Moisés disse: negativo, com o nosso Deus não tem limites. A outra imposição está no capítulo 10, do versículo 8 ao 11, quando o Faraó pergunta para Moisés: quem é que vai com vocês? Ele diz: olha, vai nossas mulheres, vai os homens, vão os jovens, os nossos animais, tudo, vai tudo. E Faraó, ele dá uma ordem e diz assim: não, eu libero vocês, mas vão somente os homens. Ou seja, ele está dizendo: você não pode envolver a família nisso. A família vai ficar aqui. A família vai ficar separada. Isso tem sido uma vontade expressa de Satanás. Não impor a nós não envolvermos a nossa família no nosso serviço, na nossa adoração e na nossa comunhão com Deus. O diabo tem trabalhado nos séculos dos séculos para acabar com a família, mas ele não tem conseguido. E se você vê a situação do Brasil, é muito claro. Isso é uma das nações que a gente vê a ação do maligno de forma mais clara.
tentando acabar com a família. O projeto da esquerda é acabar com a família. E eles culpam a família pelas crises que o mundo vive atualmente. Porque eles não querem que a família tenha nenhuma hierarquia, eles não querem que a família tenha eles não querem que a família tenha relacionamento. Eles simplesmente querem uma libertinagem total, irmãos. O pai pode ter relações com a filha, a prima com o primo, o tio com o sobrinho e assim sucessivamente. E isso aqui está expresso em Gênesis. A terceira está no Êxodo capítulo 10, versículo 24, quando o faraó diz assim: olha, eu vou liberar vocês, Moisés, agora. Só que vocês vão deixar os seus rebanhos aqui. E rebanho naquela época era sinônimo de dinheiro. Vocês não levam dinheiro. Irmãos, e essa é uma mensagem que Satanás tem lançado sobre a terra durante séculos e séculos. Você tem que viver na miséria, você não pode ser próspero, é pecado você ser rico, é pecado você prosperar, você não pode nada, tem que servir a Deus com humildade, a humildade da pobreza. Sabe qual foi a resposta de Moisés para tudo isso? Moisés se posicionou e disse assim para Faraó: escute aqui, Faraó, a posição é essa: nem uma unha ficará no Egito. Nenhuma unha ficará no Egito. Nós vamos com as nossas mulheres, com os nossos filhos, com os nossos animais, com tudo que possuímos. Essa foi a posição de Moisés. Então, irmãos, essa é a ação do maligno de tentar impor, através da mentira, através do medo, através das suas ações maliciosas no decorrer do tempo, tentando influenciar principalmente a igreja. Principalmente a igreja. Mas, irmãos, nós não podemos, nós temos que nos posicionar como Moisés se posicionou. Nenhuma unha ficará no Egito. Amém? Eu assisti um filme, quero indicar para vocês, assisti um filme no cinema chamado Entrevista com Deus, onde Deus ele se materializa em forma de um homem, e ele dá uma entrevista a um repórter, e eles falam de vários assuntos, e o que mais me chamou a atenção, foi quando o entrevistador ele perguntou assim para Deus: e o Satã é real? Aí Deus respondeu, irmãos, e eu fiquei maravilhado com essa resposta, porque essa é a resposta bíblica. Olha o que Deus respondeu: sim, ele é real, mas francamente superestimado. Ele só tem poder à medida que você dá para ele. E isso é bíblico, irmãos. E eu quero desmistificar aqui o poder de Satanás, à luz das Sagradas Escrituras, e eu quero que você saia com a consciência de quem você é em Deus. O diabo não pode dar um grito e você se prostrar, meu irmão. Eu já falei uma outra vez aqui, o diabo é como um cachorro brabo. Se o cachorro vier brabo para o seu lado e você ficar com medo, você vai correr, você vai se defender. Mas se você enfrentar, ele vai correr de você. É do mesmo jeito que Satanás age. Agora preste atenção, Deus, irmãos, Ele criou o homem, lá no Jardim do Éden, Ele criou o homem e deu autoridade ao homem para ele dominar e governar sobre a terra, sim ou não? Deu toda a autoridade para o homem, para ele
dominar, exercer domínio e governo. Mas o homem pecou, e quando ele pecou, ele entregou essa autoridade a Satanás. A autoridade foi entregue a Satanás. Aí reinou a morte. A Bíblia diz que a morte começou a reinar. Porém, o diabo ele não pegou Deus desprevenido. Ele não pegou Deus desprevenido, porque a autoridade, ela foi restaurada para o homem através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele restaurou toda a autoridade que pertenceu inicialmente a Adão e ele perdeu. Jesus restaura e entrega essa autoridade para você e para mim. Nós temos essa autoridade. Amém? Então quero que você tenha consciência de algumas coisas que eu vou falar nessa noite. A primeira consciência que eu quero que você tenha, você precisa ter a consciência de que Jesus nos livrou do domínio de Satanás. Jesus já nos livrou. Amém, amados? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Paulo está dizendo aqui, irmãos, de uma forma muito clara, que Jesus veio para nos socorrer. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós iríamos ser destruídos pela morte, nós estávamos debaixo de uma escravidão, mas ele veio nos socorrer, porque ele socorre a descendência de Abraão. E você sabe quem é a descendência de Abraão? Gálatas 3:29, está escrito: se vocês são de Cristo, quem é de Cristo aqui, diga glória a Deus. E se vocês são de Cristo, são também descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos esses herdeiros. O diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida, nem sobre a minha vida. A maior arma que o diabo tinha, irmãos, contra a nossa vida foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Jesus já venceu, nós não somos mais escravos, é o que o texto está dizendo. Nós estávamos destinados a viver como escravos e a morrer nas mãos de Satanás, mas agora não, pela ação daquele que foi preparado para livrar a descendência de Abraão. E aonde ele deu esse livramento? Na cruz do Calvário. Lá na cruz ele nos libertou. Aleluia. Não somos mais escravos, não estamos mais na morte, nós estamos na vida que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos na vida, irmãos, nós estamos em Cristo, nós estamos com o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Então tenha consciência, em segundo lugar, tenha consciência de que fomos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Preste atenção que eu vou fundamentar você. Colossenses 1,13, Paulo escreveu o seguinte: ele nos libertou, na versão NAA, tá? Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos libertou. Está em que tempo, irmãos? Está no passado. Ele não está nos libertando.
Ele não vai nos libertar. Ele já nos libertou. Ele já nos libertou. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Transportou, está no presente ou no passado? Está no passado. Ele já nos transportou, nós já estamos. Nós já estamos nessa posição. Amém? Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14 diz: em quem temos, agora está no presente. Nós temos, diga temos. Diga eu tenho. O que é que você tem? Paulo está dizendo aqui, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós já estamos libertos, irmãos, da autoridade das trevas. Isso aqui não é um processo. Irmãos, essa libertação aqui não é um processo. Nós já fomos libertados. Ele já realizou isso na nossa vida. Isso é uma questão de consciência. Aí o inimigo chega e diz assim: você está preso em mim, você tem que fazer isso, e você vai fazer. Aí o inimigo vem com medo, te aproveita de uma situação almática e te envolve. Meu irmão, está aqui, essa libertação ela não é um processo. Já realizou, já foi realizada, libertou, transportou, já aconteceu, já é sua, já é minha. Amém, amados? O que é que nós precisamos? Crer em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Quantos creem aqui, diga glória a Deus. Então, meu irmão, você já está na posição, você só precisa crer. Se você crê, não existe mais nenhuma condenação, porque você está em Cristo. Não caia no engano de Satanás, não caia no papo do diabo. Se Moisés chegasse lá no Egito, irmãos, e fosse no papo de Faraó, ele ia fazer um monte de coisa, e ia permanecer preso. E o diabo tem feito isso nos dias de hoje ainda. Mesmo dentro da igreja, tem pessoas que não entenderam ainda, mas hoje você vai entender, e você vai sair daqui com a consciência correta. Você vai sair daqui com a consciência correta de que essa liberdade, ela já foi conquistada. E que essa autoridade, ela já te pertence. Ela já pertence a você. Então é necessário, irmãos, tomar posse pela fé da liberdade concedida pela obra de Jesus na cruz. Olha o que João escreveu também, 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, que diga glória a Deus. Oh, aleluia, nós somos nascidos de Deus, irmãos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Eu te pergunto, o diabo pode tocar na sua vida? Por que ele não pode tocar na sua vida? Porque você está em Cristo, porque você pertence a Jesus, porque você crê no Senhor, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Ele não pode te tocar, ele não pode te ludibriar, ele não pode falar nada a teu respeito. Nada, meu irmão. Amém, amados? Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre, tenha essa consciência de que você já foi transportado do reino das trevas. As trevas não te pertencem mais. Você faz parte do reino de Deus, do reino do Filho de Deus. Você faz parte do amor de Deus, do amor de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Terceira consciência que eu quero que você tenha, meu irmão, e nós vamos sair daqui com essa consciência, é que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que Paulo diz, Efésios 2:4, a palavra do Senhor diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo, irmãos, porque a graça do Senhor nos alcançou. E essa graça nos coloca nessa posição de estarmos assentados com o Senhor Jesus. Nós nos assentamos com Ele nas regiões celestes. É uma posição espiritual. Amém? Essa posição é que você está, porque você creu em Jesus, porque você crê em Jesus Cristo. É nessa posição. Jesus está sentado à direita do Pai, né? O que a Bíblia Sagrada nos diz. Mas nós ressuscitamos com Ele, e Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. É o que nós lemos aqui. Isso é uma posição de autoridade dada à igreja. Quem é a igreja aqui, diga glória a Deus. Essa autoridade foi dada à igreja. Morremos em Cristo, ressuscitamos com Cristo. Diga, morremos em Cristo, ressuscitamos com Cristo. Diga, morremos em Cristo, ressuscitamos com Cristo. Nós já estamos assentados à direita de Deus, essa posição. Amém, amados? Nós estamos assentados, é o que a Bíblia nos diz, né? E onde é esse lugar? É um lugar muito acima, é o que a Bíblia diz, muito acima. Acima de quê? De todo principado, de toda potestade, de todo domínio e poder. Efésios 1, 21, eu quero ler esse texto de novo com você. Olha o que o texto diz: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no século vindouro. Então, qual é a posição que Jesus está aqui? Acima de tudo, de todo poder, de toda majestade, de todo principado, de todo nome, acima de tudo. Essa é a posição de Jesus, amém, amados? Amém? Quando? Em todo sempre. No reino espiritual não tem tempo, é em todo sempre, tanto neste século como no vindouro. Essa é a posição de Jesus. Agora preste atenção. E sujeitou, versículo 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja. Ou seja, toda a autoridade de Jesus, que Ele tem, foi dada à igreja. Tudo que Ele conquistou foi dado à igreja. Você tem essa autoridade, eu tenho essa autoridade. Que eu acho impressionante, irmãos. Eu contei uma piada aqui que eu vi, acho que é uma piada, né? Não sei, é essa história que eu vi, do doido no hospício, e um tem a consciência e diz assim, e acha que é Jesus Cristo. Nós não somos Jesus Cristo, mas nós somos o Cristo na terra. Porque a unção do Senhor está sobre a igreja. Cristo é ungido. O Cristo, Jesus Cristo, ungido de Deus, Ele conquista todas as coisas, Ele vence na cruz, Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele sobe aos céus, Ele está numa posição espiritual, onde tudo está debaixo dos seus pés, e Ele diz aqui, Paulo diz aqui, que essa autoridade Ele entregou à igreja. A igreja tem autoridade sobre todos os principados, a igreja tem autoridade sobre todos os demônios. Meu irmão, não tenha medo de demônio, não tenha medo de diabo, não tenha medo de nada disso, sabe por quê? Porque a autoridade está sobre você. Lembra quando Jesus chegou em Gadara? Quando Jesus colocou o pé em Gadara, lá tinha um endemoniado que era o terror da cidade, não tinha corrente que segurava ele.
Ninguém abria as portas de noite, porque ele entrava e acabava com tudo. Ele comia defunto no cemitério. Ele saía correndo à noite, era um terror, era o terror da cidade. Mas quando Jesus colocou o pé lá em Gadara, a Bíblia diz que ele correu em direção a Jesus e se prostrou. E diz: o que temos nós contigo? E o que nós lemos aqui é que essa autoridade que está sobre Jesus, ele entregou à igreja. A igreja tem autoridade sobre demônios, a igreja tem autoridade sobre principados e potestades. E é a igreja, a autoridade da igreja que pode mudar a situação desse estado. É a autoridade da igreja que pode mudar a situação do Brasil. É a autoridade da igreja, é a oração da igreja. É o levantar das mãos da igreja que muda tudo, porque a autoridade está sobre a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Agora presta atenção, querido. Quando eu tenho essa consciência, eu ajo dentro dessa consciência. Eu vivo os princípios de Deus. Eu vivo a palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus. Eu ando com Cristo. Eu estou em Cristo. A posição é estar em Cristo, amém? Se nós estamos em Cristo, irmãos, essa autoridade está à nossa disposição. E a autoridade da igreja, quando ela é exercida, meu irmão, a coisa funciona. Amém, amados? A coisa funciona. O que eu estou falando para você não é conto de fadas, é autoridade espiritual mesmo. Amém, amados? E essa autoridade está à sua disposição, você precisa usar essa autoridade. Lembra do doido que pensava que era Jesus? Mas tem muito crente que pensa que não tem autoridade nenhuma. Ou tem autoridade e não usa. Não usa. E se você não usar a autoridade, como é que ela vai se manifestar? Como é que ela vai se manifestar, irmãos? Olha a autoridade de um guarda de trânsito. Ele fardado, ele usa um apito, ou ele faz um gesto e todos os carros param. Mas se os carros vierem naquela hora de pico, e ele sair correndo no meio da rua, o que é que vai acontecer com ele? Vai ser atropelado, vai morrer. A autoridade é para ser usada, essa autoridade está à sua disposição. O Senhor deu à igreja. Diga: eu tenho essa autoridade. Para encerrar, a quarta consciência que nós precisamos ter, é a consciência de que Jesus nos constituiu reis e sacerdotes. Diga: reis e sacerdote. Eu estou diante de reis e sacerdotes. À luz da Bíblia, eu estou diante de reis e sacerdotes. Eu não sei se estão sendo, mas à luz da Bíblia são. Reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, 1, versículo 5, está escrito isso, que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Jesus nos constituiu reis e sacerdotes para Deus. Então você é um sacerdote do Senhor. Você é um rei do Senhor. Eu não tenho tempo para falar desses dois separadamente, mas eu só quero que você entenda o nível de autoridade que há sobre a sua vida. Você é um rei e você é um sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha tanta autoridade, que a Bíblia diz que ele podia chegar em uma casa, e ele olhava essa casa, e ele podia determinar o que aquela casa seria. E a Bíblia diz: o que o sacerdote determinar, assim será. E essa autoridade, ela é muito maior no Novo Testamento, porque a unção do Novo Testamento, ela é mais poderosa do que a da Antiga Aliança, irmãos. Então, o que a Bíblia nos dá a entender,
é que você é um sacerdote do Senhor e você tem tanta autoridade no reino espiritual que você pode determinar a bênção na sua casa. Você pode determinar o que entra e o que não entra. Você pode determinar a bênção na sua família. E o que você determinar é o que vai acontecer. Porque aquilo que nós cremos e falamos, acontece. Amém, amados? Digo que eu creio e o que falo, acontece. É uma lei da fé, a lei da fé é isso. Amém, amados? Nós reinamos por quem? Por meio de Jesus. Eu quero ler só esse texto para a gente encerrar, Romanos capítulo 5 e 17, para aqueles que pensam, não, nós vamos reinar, mas só quando Jesus vier. Quando Jesus vier, nós vamos reinar. Meu irmão, você já foi feito. Jesus já te fez. Você já é. Você já é agora. Amém? Olha o que está escrito em Romanos 5,17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nós reinamos. Você é um rei. Amém? Então se porte como um. Os decretos que você lançar à luz da palavra de Deus vão acontecer em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus, queridos. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência do que somos em Deus. E precisamos acabar com o diabo que a religião levantou. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Existem dois diabos. Um que a Bíblia revela, e eu mostrei mais ou menos o que ele é hoje aqui. Ele não é nada na sua vida. Ele não é nada contra a sua vida. Ele não é nada contra a igreja. Ele não tem poder nenhum. Ele não pode tocar em você. Mas existe um outro diabo que a religião inventou, que é o inimigo poderoso, sujo. O inimigo é sujo, pode fazer isso comigo. O inimigo é tão poderoso. Ele tem os poderes dele, irmãos. Isso são argumentos, irmãos, da religião. O diabo ele não tem nada com a minha vida, nem com a sua vida. Porque você pertence a Jesus Cristo. Porque você está em Jesus Cristo. Porque você é de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você tome posse dessa autoridade sobre a sua vida. E quando você sair dessa porta, não deixa que essa seja só mais uma mensagem. Essa mensagem vai estar no nosso canal do YouTube. Ouça várias vezes. E assimile, meu irmão, o que a Bíblia diz que você é. E execute isso na sua vida. Exerça a autoridade que Deus já te entregou. Não fique orando para Deus te dar o que Ele já te entregou. Já foi dada. Já foi dada, querido. Aleluia.